E aqui, rapaz, eu estou recebendo um médico, jovem médico, neurologista, que me dá um enorme prazer de estar ao lado dele, porque eu fui grande amigo e grande admirador do pai dele, um dos grandes médicos que a Bahia e o Brasil já teve. O pai dele, já falecido, doutor Humberto de Castro Lima, médico oftalmologista, e era uma figura inteligente, simpático, também um jovem. Pessoas, né, Isso. que o ajudaram na sua missão de vida aí. Eu não vou poder cuidar dos seus olhos, né, porque eu não sou oftalmologista. Mas vai cuidar agora de coisas mais importantes, que o alemão, uma hora dessa, vai querer me pegar. Você, como neurologista, está trabalhando muito o Alzheimer. É possível um diagnóstico precoce do Alzheimer para poder você dizer assim, olha, está começando e a gente vai tentar retardar já que não há cura? É possível mesmo? Eu acho que é importante a gente dar um passo atrás antes, assim, Então, e dizer um pouco o que é o Alzheimer certo, e em que claro. contexto que ele acontece. O Alzheimer é a principal demência que a gente tem, né? Demência, às vezes, é tido como um termo pejorativo, É, mas não devia ser. É um termo técnico que os claro. neurologistas e os médicos utilizam, né? E se for para a etimologia da palavra, demência é o indivíduo que está fora da mente, né? Hoje em dia é o termo que a gente usa para os indivíduos que têm um declínio da função cognitiva, né? Então, se a gente define o indivíduo como tendo demência, quando ele atinge determinado patamar cognitivo, patamar normal, enfim, e que a partir de determinada idade ele começa a apresentar declínio, então perda progressiva de algumas funções cognitivas. A função cognitiva que é mais comumente afetada e que a gente comenta mais é a memória. Então, esses indivíduos com demência, caracteristicamente, vão perdendo a memória progressivamente. Sobretudo a habilidade de formar novas memórias, né? Então, é você pedir para o indivíduo decorar um recado e ele, depois de um tempo, ele nem lembrar que se pediu para ele decorar um recado. Nos casos mais graves, o indivíduo esquece, inclusive, o que almoçou, né? Ele esquece o que você falou para ele há 15 minutos, né? Nos estágios mais avançados. O Alzheimer é a principal forma de demência que a gente tem. E é uma doença extremamente prevalente, né? Acima dos 65 anos, ele acomete até 10% da população. E o principal fator de risco que a gente tem é a idade. Então, com o envelhecimento da população, a gente espera que haja um aumento do número de indivíduos com esse diagnóstico de demência, e entre elas, a demência mais comum, o Alzheimer. A gente ainda não tem cura, né, pro Alzheimer, e para algumas demências a gente tem alguns tratamentos que são mais efetivos, mas para o Alzheimer particularmente, a gente não tem um tratamento curativo. A gente tem terapias que ajudam a controlar os sintomas. Entre os sintomas que a gente tem, a perda de memória, os sintomas comportamentais, às vezes com comportamento inadequado. Essa pergunta, todo mundo quando vai no consultório é interessante, né? Que o indivíduo que vai no consultório com queixa de memória, ou ele é levado pelos familiares, né? Porque a família já percebe que tem algum comprometimento e ele não está funcionando da forma que ele funcionava antes em casa, no trabalho. Ou o próprio indivíduo tem essa sensação, né, de que ele está com mais dificuldade. É menos comum o indivíduo chegar com insight de que ele tem prejuízo de memória. Quando chega, assim, é um indivíduo mais jovem, na maior parte das vezes, isso não é caracteristicamente um problema de memória, é um problema de atenção. E aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. No indivíduo mais idoso, que é trazido pelos seus familiares, já ele que já tem um prejuízo, tem uma chance grande desse indivíduo ter um quadro demencial, particularmente a demência de Alzheimer. E aí eu pergunto para os familiares e para o paciente muitas vezes assim, por que você veio à consulta? E aí tu fala, eu quero saber se eu tenho Alzheimer. Porque todo mundo tem medo. É uma doença estigmatizada, é uma doença que é potencialmente fatal. Ela é letal. Com a evolução da doença, depois de 15, 20 anos, o indivíduo vai ficando acamado e acaba por falecer por conta do próprio Alzheimer. Então a gente entender isso também, assim como uma doença grave, que compromete as funções cognitivas, mas que também depois vai comprometendo as outras funções, é importante. Mas quando os pacientes chegam assim, eu quero saber se eu tenho Alzheimer. Na verdade, eles querem que o médico diga que eles não têm Alzheimer, né? Porque você ter essa informação, esse diagnóstico, o médico tem que ter muito tato em saber como informar. O que a gente tem a oferecer hoje em dia, né, para o indivíduo com diagnóstico de Alzheimer? Tem algumas medicações que melhoram a memória, né, então vão melhorar o funcionamento dele. Tem orientações que a gente pode fazer e que deveriam ser feitas por todo mundo, independente de ter diagnóstico, são orientações para melhorar a qualidade de vida e a função
função cerebral, mas a gente não tem ainda uma terapia efetiva. E aí quando você pergunta qual a importância de fazer o diagnóstico precoce, né, para esses indivíduos, se a gente, primeiro de tudo, a gente ter o tato de saber como orientar, mas diagnosticando precocemente é a gente instituir as terapêuticas que tentem retardar ao máximo a doença e orientação da família de como proceder. Uma das coisas que é importante, e eu considero isso muito importante, é dar oportunidade para o indivíduo, né, e para a família planejarem como vai ser a vida nos próximos anos. Isso tem que ser feito de uma forma muito bem amarrada, bem adequada, às vezes com apoio psicológico, mas é preciso que a gente faça. Mas, felizmente, parece que é uma coisa meio pessimista que eu falo assim, mas existem várias terapias sendo investigadas. Então, certamente, nos próximos 10 a 20 anos, a gente terá alguma coisa aí para os pacientes, né, com Alzheimer. E a coisa importante que você comentou assim, aí o diagnóstico precoce, ou diagnóstico que antecede, inclusive, os sintomas clínicos, é importantíssimo. Que a gente fala que é o diagnóstico na fase pré-clínica. O que acontece com o Alzheimer? O Alzheimer, você tem um acúmulo de uma proteína anormal no cérebro dos indivíduos. Geralmente a gente tem algumas enzimas que vão e degradam essas proteínas e eliminam do cérebro. No paciente com Alzheimer, há um acúmulo da substância beta-amiloide, que a gente fala. Ela se acumula no córtex cerebral e vai se espalhando em todo o cérebro. Essa proteína e uma outra, que é a proteína Tau, TAU. E aí o indivíduo vai acumulando essas lesões cerebrais e quando ele tem sintomas de declínio cognitivo, sintomas de memória, esse acúmulo já é muito intenso no cérebro. E todas as terapêuticas até hoje que tentaram para modificar a evolução da doença, tentaram liberar esse cérebro dessa proteína anormal. Só que a gente só institui isso quando o indivíduo já tem o diagnóstico de Alzheimer, já está numa fase moderada. Então é muito difícil a gente conseguir limpar, clarear essa proteína. Seria muito mais eficiente se a gente impedisse que ela se acumulasse no cérebro. E isso tem que ser feito com um diagnóstico cada vez mais precoce. Então, a luta dos médicos é diagnosticar cada vez mais precocemente para que a gente, quando tiver uma terapia nesse sentido, a gente consiga instituí-la precocemente, antes do indivíduo ter sintomas. É o que a gente chama da fase prodrômica, né, que antecede o declínio de memória. Às vezes tem quadros psiquiátricos, pode ter depressão, ansiedade, pode ser as primeiras manifestações desse indivíduo. Mas uma vez que ele já tem a manifestação, o cérebro dele já tem um grau de lesão bem intenso. Isso acontece em outras doenças, Parkinson também, uma doença que compromete a parte motora, que tem tremor, rigidez, outras coisas. O processo patológico começa muito antes do indivíduo ter sintomas. O Parkinson necessariamente leva a óbito também? Também, isso é uma doença que é progressiva, vai levando à limitação motora. Os indivíduos, no final da evolução da doença, estão acamados, né, restritos aos leitos, de deglutir, dificuldade respiratória, acabam por fazer infecções e acabam a falecer. Mas a evolução de todas essas doenças, individualmente, a gente não sabe como cada um vai evoluir. Um indivíduo pode evoluir para um quadro grave em 5 anos, outro pode demorar 10, 15, outros persistem com um quadro mais brando por mais tempo. E aí o desafio do neurologista é identificar esses quadros e manejar da melhor forma possível com o intuito de melhorar a qualidade de vida do paciente. E uma outra coisa que é importantíssima, melhorar a qualidade de vida do cuidador. Então é cuidar de quem cuida. Porque o impacto sobre o cuidador, sobre a família, de um indivíduo com uma doença neurológica, nesse perfil que a gente está falando, doença de Alzheimer, as demências, doença de Parkinson também, é gigantesco. E isso gera um impacto na qualidade de vida e um impacto financeiro também. Se a gente for ver os números a respeito do Alzheimer, são assustadores, né? Então, no mundo, assim, a estimativa atual é que haja 50 milhões de pessoas com Alzheimer, atualmente. Para 2050, a perspectiva é que haja próximo o triplo disso. 130, 150 milhões de pessoas vivendo com Alzheimer. Eu tenho um programa aqui que eu gravo, assim, de vez em quando, randomicamente, que chama-se Enquanto o Al Não Chega. Esperando o Al, em que eu vou me lembrando de coisas que eu vivi na vida enquanto o Al não chega, né? E apaga a minha memória. Agora, voltando um pouco no tempo, minha avó, que morreu em 1960, ela não morreu aos 83 anos, ela tinha uma espécie de demência que às vezes tirava ela completamente do ar e depois ela ficava completamente lúcida. Na época dizia que era arteriosclerose. Era assim mesmo isso? Provavelmente assim, ela tem uma chance grande de ter tido Alzheimer.
Então, acho que provavelmente, como a Mas na demência é época mais comum. chamava arteriosclerose, assim, eu me lembro de Acho que médicos o que só diagnóstico. falavam nisso. Na década de, assim, o diagnóstico de Alzheimer antecede muito a década de 50, assim. Então, Alzheimer era Alois Alzheimer, um alemão, que descreveu o primeiro caso de Alzheimer num indivíduo jovem, antes dos 50 anos. Agora eu fui Ok. descobrir que ele era judeu, porque eu achava, dizia o seguinte, eu vou pegar Alzheimer, porque é um alemão, o alemão não gosta de judeu, então vai me pegar. Então, Depois me disseram que ele era judeu, eu tudo digo, na mas você família. agora me frustrou. Aí, mas assim, uma coisa interessante. Então, o principal fator de risco, eu falei assim, é a idade. Né? Então, assim, que vai se acumulando essas proteínas anormais no Claro. cérebro ao longo da vida. Agora, não, a idade, a gente não deve aceitar um quadro de declínio cognitivo, um prejuízo de memória, como sendo normal da idade. Não é. Então, existem indivíduos com 100 anos que estão cognitivamente muito bem. Então, isso nos dá esperança também para imaginar, todo mundo com 100 anos vai ter Alzheimer. E o número de centenários daqui para frente É. será cada vez maior. Isso não é necessariamente verdade. A incidência, né, que é o número de casos por ano que vai. Quando a doença surge, os números vão aumentando a partir dos 65 anos, vão quase que dobrando a cada 10 anos, a cada década. Então, com 65 anos, mais ou menos 10% da população tem Alzheimer. Com 75, mais ou menos 20%. Com 85, mais ou menos 30% da população tem Alzheimer, tem a doença Alzheimer. A partir dos 85, a partir dos 90 anos, esse número de indivíduos, os que sobrevivem para mais de 90 anos, a chance deles desenvolverem Alzheimer é cada vez menor. Então, os muito idosos, aqueles que envelheceram de forma saudável, aparentemente não desenvolvem Alzheimer. Então, assim, não é uma via final comum do processo de envelhecimento cerebral. É uma doença mesmo que pode ser evitada. E aí, a arteriosclerose, que você comenta, assim, é uma doença das artérias. Então, que você tem acúmulo de colesterol nas artérias e que todo mundo, a partir do momento que nasce, vai acumulando colesterol nas suas artérias. Mas aí tem indivíduos que têm as dislipidemias, que são as alterações do colesterol, que tomam as estatinas, né, simvastatina, enfim, os remédios para o colesterol. Tem os indivíduos que têm pressão alta, né, hipertensão, os obesos, os indivíduos que têm diabetes, todos esses são fatores de risco para a arteriosclerose, que levam à lesão dos vasos e levam à lesão do cérebro também. Então, esses fatores de risco, que a gente diz que são fatores de risco cardiovascular, tipicamente para doença do coração, também são fatores de risco para Alzheimer. E a gente tem que tentar... Porque pode soltar as placas no cérebro. Não, e vão levar... Aí, quando se solta uma placa no cérebro, agudamente se provoca um AVC. É o diagnóstico que a gente tem, né? Que é o derrame cerebral. Isso é um acúmulo lento e progressivo, levando a lesão cerebral progressiva e lentamente. Daí a importância da gente prevenir. A gente tem algumas formas de prevenção das demências como um todo. Uma das principais é atuar nesses fatores de risco cardiovascular. É o indivíduo que tem pressão alta, controlar muito bem sua pressão. É o indivíduo que tem colesterol alto, fazer atividade física, reduzir o colesterol, se for necessário tomar medicação. Um indivíduo com diabetes tipo 2, controlar muito bem sua glicemia, né, sua glicose no sangue. Porque a gente sabe que a hiperinsulinemia, o aumento da insulina no corpo, é maléfico para o cérebro. Então, a resistência à insulina, que são os indivíduos obesos com diabetes tipo 2, né, é um fator de risco para Alzheimer. Então, a gente tem que tentar modificar esses fatores, que são fatores de risco potencialmente modificáveis. Uma palavra de esperança também é a seguinte: a gente sabe que 35% das demências são preveníveis se a gente altera esses fatores de risco aí modificáveis. Então, fatores de risco cardiovascular, se o indivíduo tem uma alimentação saudável, e aí tem algumas dietas que podem ajudar nesse processo, se o indivíduo faz atividade física regularmente, mais do que 3 vezes por semana, né? Se o indivíduo tem um contexto social, né? Então, assim, de lazer, de amigos, apoio, isso a gente sabe que a gente consegue prevenir. E se o indivíduo tem um nível educacional mais alto. Então, a educação retarda o aparecimento dos sintomas do Alzheimer. Então, esse compilado aí de fatores levam a 35% das demências. Se a gente consegue modificá-los, a gente conseguiria reduzir as demências. Nós estamos aqui conversando com o doutor Humberto de Castro Lima Filho, médico neurologista. Você daqui, de qualquer lugar do interior, pode entrar no telefone, inclusive, fazer uma pergunta a ele. Eu sei que já tem pergunta. Doutor Humberto, me explica o seguinte. Eu conheço casos de pessoas que têm parentes com Alzheimer já assim 10 anos e que realmente é um peso imenso para a família. Um peso financeiro, inclusive, de ter cuidadores e um peso do sofrimento, né? De você ver uma mãe, um pai, né, que não lhe conhece mais, que fica naquela vida vegetativa, né?
Mas aí não tem jeito, né? Tem que... Daí a importância de cuidar do cuidador também. E da informação, eu acho que é o melhor remédio para todas se entender como que é o processo da doença, se entender que não tem ninguém culpado nesse Claro. meio tempo, e como manejar e como melhorar a qualidade de vida. Acho que um filme que provavelmente você assistiu, que é Para Sempre Alice, né? Sim. Então, assim, que aborda uma questão do Alzheimer familiar, um Alzheimer genético, que é o menos comum, Precoce, inclusive. No precoce, caso dela, tinha ela é uma 50 professora anos. universitária, pós-graduada, né? E evolui com uma evolução rápida. Mas aquele filme mostra alguma coisa nesse contexto, que a Alice não é só a memória, tem outras coisas afetivas envolvidas, e a família começa a perceber isso, né? E que aí você vai aprendendo a se reajustar. No final da vida né? Então sobrou o corpo, a gente não consegue mais fazer o contato com o indivíduo, às vezes ele entra em coma mesmo, né? E a gente não consegue contatar. Mas nesse processo todo pode ser um caminho longo por aí. E a gente vê que às vezes tem algumas inserções que o indivíduo lembra, como você falava da sua avó, assim, que tinha períodos que ela estava Ah, não, absolutamente normal. lúcida. Provavelmente eu questiono se ela estava. Se a gente fosse testar o neurologista, Sim. ele ia conseguir perceber. Mas tinha fases que ela estava muito bem. Então, conseguindo sair para almoçar, se divertindo com a família, interagindo com as outras pessoas. Podia fazer confusão do nome de um neto, mas a gente tem que deixar as pessoas felizes, né, e confortáveis. E a gente consegue fazer isso de alguma forma. Né? Em alguns contextos, Alzheimer É pode vir. fácil o diagnóstico do Alzheimer? Não, é um diagnóstico difícil, né? Sobretudo na fase inicial. Difícil, até porque o diagnóstico de certeza. Então, assim, os diagnósticos que a gente faz clínico nas pessoas que estão vivas, a gente fala que é Alzheimer provável. Essa é a maior certeza que a gente pode ter. Porque o diagnóstico definitivo só com exame pós-mortem ou com biópsia cerebral. E ninguém faz biópsia cerebral. Hoje em dia, a gente tem outras ferramentas que auxiliam bastante no diagnóstico, que são os exames de imagem, né? E o exame do líquor. O líquor é um líquido que está em volta do sistema nervoso central. Aquele exame que se faz para ver se tem meningite. Né? A gente hoje em dia tem biomarcadores no líquor, que são proteínas que a gente coleta no líquor e que tem uma assinatura específica para Alzheimer. Então, quando a gente tem uma redução da proteína beta-amiloide no líquor e um aumento da proteína tau no líquor, o neurologista olha para isso e fala assim, poxa, é essa assinatura do Alzheimer. Se o indivíduo tem um quadro progressivo, e aí o diagnóstico de demência e de Alzheimer passa por isso. Então, um quadro progressivo de declínio, então de perda progressiva de determinadas funções cerebrais. Entre elas, a mais importante, memória. Então, o indivíduo, clinicamente, você percebe. Mas aí a gente não consegue fazer o diagnóstico na primeira consulta. Né? A gente precisa ter o acompanhamento para ver como que esse indivíduo vai se comportar. Se ele está com um quadro estável, a gente não consegue dizer que isso é demência. Mas se ele apresentou declínio e esse declínio está progredindo, então isso exige o acompanhamento crônico, né, com um médico, né, então o acompanhamento continuado, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. E a gente pode usar de outros artifícios. Então, eu falei do exame do líquor, a gente tem o exame de imagem, a ressonância magnética, que muitas vezes a gente usa para excluir outras causas, como tumores, né, processos inflamatórios, outras causas menos comuns de demência, mas que podem mostrar também atrofia em determinadas regiões cerebrais. E isso o médico fica alerta, poxa, tem uma atrofia mais na região do hipocampo. O hipocampo é a parte do cérebro responsável por formar novas memórias. É uma região em que as memórias ficam armazenadas de forma temporária e depois elas vão ser definitivamente armazenadas no córtex cerebral. O problema do Alzheimer é nessa estrutura aí de armazenamento temporário. Então, nos quadros iniciais, ele não consegue formar novas memórias. Mas aquelas memórias que você está Antigas esperando persistem, né? essas persistem, essas são as últimas a serem perdidas, que são as que estão bem consolidadas. Por isso que as pessoas falam assim, o meu avô só fala coisas do passado, da infância dele. Porque Assim, ele só lembra porque ele disso. lembra, e essas informações estão consolidadas. O que você falou para ele ontem, ele não vai registrar, não registrou, não armazenou, porque ele tem uma disfunção dessa região do hipocampo. Tem uma anônima aí na linha 3, quer fazer uma pergunta a você? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Humberto. Eu tenho 50 anos e tenho tido uma perda de memória incrível e isso está me causando um desconforto tremendo. Eu tenho essa memória retrógrada bem consolidada, como ele acabou de mencionar, mas a memória recente, ela é muito ruim. E eu fui a um ortomolecular e ele me passou Bacopa Monieri. Eu tive uma resposta boa, mas o sangue afina muito. E você fica com qualquer corte, qualquer
ferimento demora muito de cicatrizar. Então eu queria perguntar se há alguma forma de minimizar esses efeitos que ele diz, enfim. Primeiro de tudo, né, a gente precisa saber qual é o tipo de memória sua que está comprometida e se de fato tem um prejuízo de memória. Foi o que eu falei mais cedo, assim, que os indivíduos jovens, né, então 50 anos é um indivíduo jovem, geralmente quando eles chegam no consultório com queixa de memória, eles não têm propriamente um problema no armazenamento e no registro da memória. O que eles têm de problema é na fase mais inicial, é da entrada da informação. Então eles têm um problema de atenção, porque as pessoas não estão devidamente focadas para fazer o registro. Então a função cognitiva que a gente precisa inicialmente para poder armazenar nossas memórias é a atenção. E a vida atual não permite que você tenha atenção. Porque você tem tanta Faz coisa tudo ao mesmo tempo. O homem não é multitarefa. Então assim, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você tem essa ilusão que você consegue trabalhar no computador, ouvindo rádio, né, ouvindo Mário Kertz, digitando outra coisa e falando com uma pessoa no telefone, você não está fazendo isso. Você está levando muito mais tempo para fazer essas três tarefas do que você levaria se você fizesse uma de cada vez na sequência. Porque a gente fica alternando entre uma coisa e outra. Então, possivelmente, potencialmente, deve ter alguma coisa da atenção. Então, sua vida é estressante, com trabalho, né? Às vezes com sintomas associados à depressão e ansiedade, que são coisas muito importantes, que afetam tipicamente a atenção. Então é muito comum um indivíduo com depressão ou com ansiedade chegar ao consultório do neurologista em vez do consultório do psiquiatra por conta de queixa de memória. E quando você analisa, testa, o indivíduo não tem problema de memória, é um problema de atenção e que está associado a uma outra coisa, um transtorno de ansiedade. Então é importante de verificar isso, né? E não, assim, eu acho que a gente deve medicar quando é necessário. Eu acho que as medicações, aí vou fazer já uma crítica que né, as medicações naturais não são isentas de risco, né? Chás, ervas, não é porque é natural que é bom. Então isso é um conceito que a população tem e a gente tem que, porque se vende algumas coisas como sendo absolutamente isentas de riscos e benéficos. E isso não é real. Então a gente tem que medicar com medicações que têm efeito comprovado e benefício comprovado e testado em muitas pessoas, assim que a ciência funciona, conhecer os riscos dessas medicações, mas usar as medicações quando tem indicação. E aí as outras medidas de mudança, né, de estratégia, então você vê no seu trabalho, tentar focar nas coisas, fazer uma coisa de cada vez, diminuir estresse, diminuir a ansiedade, depressão, que não são coisas fáceis, né? Estou falando aqui como se a pessoa escolhesse fazer. Não é. Isso precisa de auxílio. Eu estava lendo há pouco tempo um livro do Dr. Gavardi, se não me engano, um indiano, falando sobre velhices, famoso lá nos Estados Unidos. Ele mostrando os perigos de um idoso no banheiro, por exemplo. Ele disse, por quê? Porque ao invés de você se concentrar, por exemplo, pegar o seu sabonete para se ensaboar, você começa a se ensaboar e pensar em outra coisa, né, sem atenção e acaba tomando uma queda, acaba se prejudicando. Isso me chamou muita atenção porque realmente no mundo hoje a gente vive com tanta coisa chamando. Nós estamos aqui, tem 3 telas de televisão ali, tem 3 computadores aqui, tem aquele sujeito horroroso ali na minha frente. Então você acaba isso, né? Agora tem outro ouvinte aqui que parece que é do interior, Lindaura. Bom dia, Lindaura. Felizmente caiu. Caiu? Ela esqueceu que ia dizer. Ô, Lindaura, ligue de novo aqui que nós estamos. Então vamos saber do trânsito. Enquanto a gente continua conversando com o neurologista, doutor Humberto de Castro Lima Filho. Ari está na linha 3, alô? Bom dia. Bom dia. Ok. Me informa, por favor, doutor. O senhor falou do hipocampo, me chamou a atenção da questão da epilepsia, que é lesada, tem alguma relação, né, com o hipocampo. Esse Alzheimer influencia em alguma coisa também, ou a epilepsia influencia na questão do Alzheimer? Bom, assim, eu fico até feliz com a sua pergunta, assim, porque minha subespecialidade é epilepsia, né, e é uma pergunta extremamente pertinente a sua. O hipocampo, de fato, essa estrutura que está envolvida com a memória, também é uma das estruturas em que, quando lesada, provoca muito frequentemente crises epilépticas, né? Crises epilépticas típicas do lobo temporal. E o hipocampo, ao longo da vida, também vai sofrendo. Ele vai sofrendo um processo que se chama de esclerose. Ele vai tendo um endurecimento dessa estrutura e perda de neurônios.
Isso acontece nos indivíduos sem Alzheimer e também nos indivíduos com Alzheimer. Então, tipicamente, os pacientes com epilepsia também têm déficits de memória, envolvidos com memória. E é um grupo de pacientes que a gente atua também tentando melhorar o processo cognitivo. E, curiosamente, hoje em dia a gente reconhece isso cada vez mais. O Alzheimer também provoca crises epiléticas. Então, o indivíduo com Alzheimer também pode ter crises epiléticas no seu conjunto de sinais e sintomas, na síndrome demencial apresentada por eles. Até pouco tempo atrás, assim, se imaginava que essas crises epiléticas só apareciam em quadros mais moderados, avançados de Alzheimer, mas hoje em dia elas estão sendo reconhecidas cada vez mais precocemente. Inclusive esses indivíduos em que essa oscilação do nível cognitivo ao longo do dia acontece várias vezes, se imagina que possam ser algumas crises epiléticas, né, subclínicas, em que o indivíduo tem um momento assim que ele fica meio fora do ar. Isso pode estar contribuindo de alguma forma para o prejuízo cognitivo desses pacientes. E aí a gente tem recursos de avaliação de exames, né, com eletroencefalograma, que a gente mede a atividade eletrocerebral, para tentar identificar se esses indivíduos estão tendo crises ou não. E se tiverem crise, o diagnóstico, a gente deve usar medicação para controle dessas crises, que potencialmente pode melhorar a cognição desses indivíduos. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Clérison de Araújo. Bom dia, doutor, eu tenho 46 anos e de vez em quando eu estou conversando e no meio dessa conversa esqueço o que estava falando ou que iria falar. Tem alguma relação com Alzheimer? Possivelmente não. Pela faixa etária a gente já fala que a chance desse indivíduo ter Alzheimer é muito, muito pequena. A gente volta para aquela questão que são esses indivíduos, né, nessa vida louca de hoje em dia, de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, que falta alguma coisa da atenção. Para a gente formar uma frase e completar uma frase, a gente tem que estar atento também, a gente tem que estar pensando, né, no que a gente vai falar. Não pode estar tendo influências externas, ou estar preocupado com outras coisas, senão a gente perde o fio da meada, como se diz, né, que a gente perde o fio da meada. Pacientes com Alzheimer podem ter esse tipo de sintoma também, prejuízo de linguagem, procurar tentar achar uma palavra e não encontrar, podem. Né? Então, assim, essas manifestações de linguagem também podem aparecer. Daí, né, a importância de um médico que conheça bem a doença, que conheça os sintomas, da gente usar instrumentos, né, que são escalas cognitivas, testes cognitivos que a gente aplica no consultório para a gente tentar ver qual é o perfil de cada um dos indivíduos. O neurologista é habilitado a fazer isso. Mas tem uma outra especialidade que é interessante, que é dos psicólogos, que é o neuropsicólogo, que ele testa as funções cognitivas com detalhe. Então, o indivíduo fica sendo avaliado por um neuropsicólogo por 4 horas seguidas, e fazendo uma bateria de testes. Então, os testes clássicos de QI, que se diz. Então, assim, é um dos testes cognitivos que a gente faz, né? Que é o quociente de inteligência. Então, a gente usa vários testes cognitivos, e aí, com avaliação neuropsicológica, você consegue comparar um indivíduo com grau de escolaridade, com idade, com seus semelhantes. E você sabe se esse indivíduo está na parte normal ou se ele está, né, para baixo da curva da normalidade. Se esse indivíduo está abaixo da curva da normalidade, a gente tem que pensar assim, poxa, será que esse indivíduo tem de fato um problema cognitivo? E aí a gente vai aprofundar mais a fundo. Bom dia, um ouvinte que não se identifica diz: existe alguma associação ou grupo de apoio para famílias? Digo porque tenho vontade de ajudar minha sogra que cuida do marido com Alzheimer, eu não sei como agir, ela adoece junto com ele. Isso é muito importante. Existem associações, eu não sei na Bahia se a gente tem alguma associação ativa nesse sentido, mas na internet existe a Associação Brasileira de Alzheimer, então isso é fácil de encontrar. E é importantíssimo que tenha, né, esse apoio de outros pacientes, de outras famílias, com todas as doenças, cada um, que um apoia o outro e vai entender, né, quais são os problemas que cada um está passando. Isso às vezes é mais fácil de um parente, né, de um familiar de um paciente, conversar com outro familiar de um paciente para pegar dicas, informações, do que a informação com o médico, que está distante e não está vivenciando aquela situação. Então, assim, eu encorajo sempre os pacientes a buscarem esse tipo de apoio, e a gente tem na internet, tem inúmeras associações aí que podem auxiliar. Jamil na linha 1. Alô, Jamil. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Recentemente eu vi algumas matérias na internet, em alguns sites especializados, falando sobre um medicamento chamado Lectus, que ele potencializa a memória, raciocínio lógico, cognição, etc. O doutor conhece alguma coisa sobre esse medicamento? Não, especificamente sobre essa medicação, não. Quais são as medicações que a gente tem pro Alzheimer hoje em dia? São 2 classes de medicação. Um são os anticolinesterásicos. São medicações que aumentam a quantidade de um neurotransmissor no cérebro, que é a acetilcolina.
Tem 3 remédios aí dessa classe, que é a rivastigmina, a galantamina e a donepezila. São as medicações que a gente usa classicamente para os problemas de memória. E uma outra medicação é a memantina, que ele age, na verdade, bloqueando um outro neurotransmissor, que é o glutamato. Essas são as medicações que estão bem estabelecidas, como vantajosas para os indivíduos com Alzheimer, com benefícios nítidos nesse contexto. Tem outras medicações que se usa para outros distúrbios, por exemplo, para o distúrbio do déficit de atenção. Aí uma das substâncias é o metilfenidato, que é a substância da Ritalina, por exemplo, que é utilizada. Que não tem indicação, na maior parte das vezes, não tem indicação de se usar nos indivíduos com Alzheimer, mas que tem indicação naqueles indivíduos com déficit de atenção, que é um outro contexto, e são medicações que podem trazer um benefício muito grande nos contextos do diagnóstico de déficit de atenção desse aspecto. Existem muitas medicações, ditas naturais, enfim, que se dizem como trazendo benefícios para a memória, como estimulantes cerebrais, mas sem evidência científica suficiente para serem utilizadas de forma rotineira. Nós estamos no YouTube e, infelizmente, o tempo esgotou, mas tem ainda uma pergunta que vem de Natália. Doutor Humberto de Castro Lima Filho vai ser convocado a voltar outras vezes, porque o assunto é interessante, o pessoal está gostando muito, inclusive, de sua participação, e eu, pessoalmente, fico muito alegre de ver que inteligência se herda também, e estudo e determinação, que é coisa sua, tem lhe ajudado aí a mostrar que é um grande médico. Natália está na linha 2. Alô? Diga, Natália. Oi, bom dia. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Minha avó, ela tem Alzheimer. Sim. Alô, Natália? Infelizmente. Caiu? Caiu, infelizmente. Então, Anônimo, na linha 3. Bom dia. Bom dia. Não se preocupe, não, Abraão. Eu que derrubei para poder entrar. Doutor, eu tenho 71 anos, diabético, hipertenso, e quando eu paro na sinaleira, de algum tempo para cá, eu sinto os 2 braços trepidando. Aí eu fico na dúvida, se é nervoso ou é o alemão que já está me procurando ou não tem nada a ver? Possivelmente não tem nada a ver com Alzheimer, não. Mas esse sintoma merece ser investigado. O fato de você ser diabético e hipertenso já lhe dá um alerta aí que você precisa controlar muito bem sua pressão e seu diabetes para a saúde do seu cérebro e do seu coração. Então, assim, independente de qualquer coisa, se quer um conselho, controle muito bem, vá ao seu cardiologista, ao seu clínico, para que controle essas doenças, cardiovasculares de uma forma mais intensa possível. E esses sintomas motores, assim, inicialmente eu não imagino sendo relacionado com Alzheimer, mas eu acho que merece uma avaliação. Doutor Humberto de Castro Lima Filho, foi ótimo te conhecer, viu? Parabéns aí por você, pelo seu trabalho, pelo seu pai, pelo nome e por tudo. Espero que a gente se encontre muitas outras vezes aqui, em qualquer lugar. Foi um prazer enorme, viu, te conhecer. Parabéns. Obrigado, Mário. O prazer é todo meu estar aqui, junto com vocês. Parabéns pelo programa, e eu acho que os meios de divulgação são importantíssimos para a gente fomentar a saúde da população. Então, eu falei aqui que a informação é importantíssima, acho que a informação é o melhor remédio. Então, você conhecer o indivíduo, conhecer sua própria saúde, conhecer os principais agravos de saúde, isso a gente consegue modificar a visão que a população tem sobre determinadas doenças e a necessidade do cuidado próprio, do autocuidado, cada um cuidando da sua saúde e da população como um todo, para a gente melhorar a nossa vida em sociedade, aí a gente ter cada vez mais pessoas vivendo juntos e com qualidade de vida.